CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala de conservação da biodiversidade e de proteção dos animais. Eu recebo a Juliana Camargo. Ela é fundadora e presidente do Instituto Ampara Animal, que é a maior organização de proteção e defesa animal do Brasil. Ju, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Eu que agradeço, eu que estou muito feliz. Obrigada pelo convite, por estar aqui podendo amplificar a nossa voz. E é um prazer, porque eu te admiro muito como profissional. Nossa, o prazer é meu. Ju, eu queria que você contasse um pouco da história do Ampara Animal. Eu sei que vocês começaram acolhendo cães e gatos com recursos próprios. E aí, daí em diante, o negócio foi mesmo para frente. Hoje tem números impressionantes, né? Sim, olha, a Ampara nasceu do voluntariado e de mulheres que se denominavam protetoras de animais e que na prática era o que, né, sempre fomos, porque a gente tinha essa coisa muito forte da empatia com animais. E é uma coisa que não se explica, simplesmente se nasce. Sim. Então foi uma união de mulheres que já eram voluntárias na causa, porém em outros projetos. Então a gente se juntou, né, somos 4 mulheres que, digamos que fundamos a Ampara juntas, com um sonho em comum. E a gente achava que no início a gente só ia sair resgatando um monte de bicho, porque era o que a gente queria fazer. Era salvar os animais que a gente encontrava, porque a gente não conseguia lidar com aquilo, né? De ver os animais sozinhos, abandonados. E graças a um conselho imprescindível, a gente mudou a rota. Que foi uma pessoa que eu admiro muito na proteção animal, que é a Marta Giraldes. Ela disse: não sejam abrigo, trabalhem com prevenção. Mudem a rota, vocês não podem enxugar gelo, vocês têm potencial de ser muito mais do que isso. Para evitar o abandono do animal. Exatamente, para evitar que ele chegue no abrigo. E não você ter que ficar ali. Óbvio que é um trabalho importantíssimo dos abrigos, né? Porque é o que realmente tira os animais das ruas. Mas você evitar essa proliferação de animais e essa superpopulação de cães e gatos que a gente vê em 100% dos municípios brasileiros. Agora, um ponto que é muito importante a gente destacar é que hoje em dia existe um consenso científico de que os animais são seres sencientes, né? São seres que sentem dor, alegria, medo, possuem, portanto, uma vida mental, uma vida emocional. E com isso tem direito à proteção, né, contra situações de crueldade, de exploração, de abandono. Mas, Ju, o que a gente nota é que no Brasil não existe ainda um trabalho social formal com relação à proteção dos animais. Você me mostrou agora há pouco uma iniciativa chamada Casa Dote, que é maravilhoso, de acolhimento ali dos pets. Mas a gente vê que realmente são iniciativas pontuais. Está faltando uma estruturação maior nesse sentido. Perfeita a sua colocação. Infelizmente, a gente percebe que a preocupação vem após uma crise. Então, as empresas que são, de alguma forma, impactadas por essa superpopulação de animais, né, seja quando um animal se instala no seu estabelecimento, ou quando você constrói um centro de distribuição próximo a uma mata e existe esse conflito, que é essa proximidade com essas espécies que estão aqui tentando sobreviver, é que existe um acionamento por parte da empresa, uma preocupação, quando, na verdade, é um gerenciamento da crise que aconteceu ali, porque alguém filmou e publicou nas redes sociais que um segurança ou um funcionário acabou tratando esse animal de forma truculenta ou até mesmo levando esse animal à morte em casos mais graves, que são bem emblemáticos no Brasil. Infelizmente, a gente fala que esses mártires, né, que essas situações que acabaram acontecendo, serviram para que as coisas evoluíssem, né, e para que a gente trouxesse, medidas preventivas para que isso não aconteça mais. A partir do momento que a gente entende que estamos aqui dividindo os espaços com outras espécies, a gente tem obrigação, isso inclui as empresas, inclui o governo, inclui a sociedade no geral, que é você entender como a gente se relaciona com essas espécies que estão aqui, compartilhando, né, os espaços com a gente. Você chama de coexistência. Exato, exato. Que é você poder compartilhar desses espaços com respeito e tendo medidas que respeitem a necessidade desses animais e que impacte o menos possível, que o impacto sempre vai acontecer, infelizmente. Né? A gente está aí destruindo habitats e quando se fala de cães e gatos, eles continuam proliferando nas ruas. Eu falo que é o problema extremo oposto. Por quê?
Animais silvestres estão desaparecendo, é uma população que está cada vez menor, e cães e gatos é uma superpopulação que está proliferando e trazendo outros tipos de problemas. Então, por que a gente se especializou em entender essa problemática da coexistência e apresentar soluções para as empresas? Porque alguém precisa ensinar as empresas como agir e como fazer o manejo, muitas vezes, desses animais, ou montar um plano de prevenção, um treinamento com colaboradores para que não aconteça mais um manejo de forma truculenta, ou mesmo que um animal possa ser machucado ou até mesmo morto por um equívoco ou, infelizmente, por uma dessensibilização por parte desse funcionário. Muito importante esse ponto, né, Ju? Porque por pressão dos consumidores, qualquer tipo de abandono, crueldade, exploração animal vira risco reputacional e risco comercial. Exato. Então, esse tipo de imagem que coloca o animal nessa situação gera crise de reputação, perda de contratos, barreiras de importação muitas vezes e o mais importante, questionamento dos investidores. É uma empresa que não está comprometida com o bem-estar animal, portanto não merece alocação de grandes recursos. Perfeito. Vamos citar os casos especificamente. Vamos dar nome aos bois, com perdão do trocadilho. Polêmica. Com perdão do trocadilho. Um fazendeiro, por exemplo, né, que quer evitar o ataque de onça pintada no seu gado. Como é que ele consegue gerenciar essa crise? Porque ele se queixa de que a produção dele ali está sendo afetada, mas ele está no habitat, que é um habitat primariamente daquele animal silvestre. Exato. Parece tão óbvio, né? O que eles alegam sempre é a perda econômica, né? Eu tô tendo prejuízo, então eu pratico a caça de retaliação, que é um crime ambiental. É importante dizer que é um crime, né? Então, infelizmente, muitas vezes a gente não tem conhecimento do que acontece, né? Nesses fundões, onde as fazendas, né, são lugares inacessíveis, muitas vezes, fazendas enormes. E quando você entende que medidas muito simples podem resolver esse problema, a gente pegou um caso de uma fazenda no Pantanal, que foi o nosso projeto piloto de medidas que foram implantadas na fazenda dele, como, por exemplo, proteger o rebanho dentro de uma cerca elétrica, que é uma cerca que é uma bateria com alguns fios que são ligados nessa cerca, que é a cerca comum, e que protege o rebanho da aproximação de um grande predador, que no caso ali é a onça pintada. A gente tem as imagens dessas onças se aproximando, tomando choque e se afastando, né? Então, você tem como implantar sinalizadores de luz, sinalizadores que emitem sons que incomodam o animal e fazem com que ele se afaste. A mudança, por exemplo, do berçário, que é o lugar onde o rebanho é mantido, que seja afastado da mata e principalmente a grandes áreas de bebedouros, que é onde os animais se aproximam, né, para se alimentar, ou para beber água, ou para trazer seus filhotes, o que torna isso ainda mais complexo, porque a mãe, quando está amamentando, ela fica muito mais voraz, né, na questão da predação, e que é extremamente possível você adaptar a sua forma de produção para coexistir, né? Então, eu falo que a gente chegou lá e a gente era muito rejeitado, porque tinha o estigma das ONGs, o que vocês querem aqui? E a gente humildemente foi batendo de fazenda em fazenda, de porta em porta, estendendo a mão e dizendo, a gente não quer nada, a gente só quer mostrar que é possível o senhor não precisar matar a onça e proteger o seu rebanho. E foi maravilhoso porque a diminuição de predação foi em até 98%. Maravilha. Então, a gente a gente fez o projeto piloto, a gente fez um manual com essa experiência e pôde apresentar para todos os fazendeiros da região. Então a gente ainda brincou que falou, a gente fez um tipo de um disque denúncia, no sentido dos fazendeiros poderem nos acionar. Tem um predador na minha fazenda e eu não gostaria de fazer nada contra ele. Eu quero aprender como coexistir. E aí a gente fala, meu Deus, quando eu vi isso é muito bom, e a gente se coloca à disposição de treinar, de capacitar, de fazer essa consultoria 100% gratuita, para que a gente então consiga evitar a caça de animais que estão extremamente ameaçados. Vulneráveis. Não dá para você colocar no mesmo balaio, né, um animal que é responsável pelo equilíbrio de toda a cadeia alimentar, né, e a importância que ele tem para todo o ecossistema, né? Então você precisa entender que esses animais precisam muito ser protegidos. É claro, eu sou vegetariana, né, eu não como carne. É claro que a gente se preocupa muito com essa questão, infelizmente, né, dos animais e como eles são criados para alimentação. Porém, nesse caso especificamente,
atualmente, é a atividade econômica mais importante do Pantanal. E a gente sabe que, infelizmente, vamos levar alguns anos até que isso seja extinto. Então, enquanto isso não acontece, e a gente torce muito para que isso aconteça logo, como é que a gente pode evitar a matança de animais silvestres, né, durante toda essa cadeia de produção? E é aí que a gente entra. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Maravilha. Eu mesma não sabia que Sim. seria possível resolver essa situação de uma maneira apelando para a Simples. inovação, para a tecnologia. Agora, por exemplo, um outro caso que aconteceu numa rede famosa de supermercados, em que um animal foi espancado ali por seguranças de uma empresa terceirizada. No primeiro momento, a rede alega que não tem nada com isso, porque aquele funcionário é de uma terceirizada. Primeiro, tem um problema legal aí que você é corresponsável, né? Então, você é responsável pela sua cadeia produtiva, seus fornecedores. Como é que faz nesse caso? Letramento seria um caminho para a conscientização dos colaboradores? Olha, você falou de uma coisa muito importante e eu gostaria de acrescentar nessa questão, né, do que faz com que essas empresas mudem a forma de se relacionar com esses problemas, que é o boicote do consumidor. A mobilização que aconteceu diante desse caso e que, inclusive, essa informação chegou até nós, que foi a maior crise que essa empresa já teve, porque foi um boicote nacional. Todo mundo estava falando sobre esse caso. E que, de fato, a ordem foi dada para que se livrasse daquele animal. Até então, como esse profissional vai se livrar daquele animal se ele não tem esse letramento, se ele não tem esse treinamento sobre como fazer? Infelizmente, vai ficar a cargo dele, da consciência dele, da sensibilidade dele, e pode ser que ele não tenha nenhuma, como foi o caso que aconteceu. Ele recebe uma ordem e ele não sabe como executar e ele faz o que vem na cabeça dele. Infelizmente, a gente está sujeito a essa interpretação sobre como resolver o problema. E a gente não pode dar esse tipo de brecha. De novo, tanto o consumidor quanto a sociedade já provou que as empresas têm a obrigação de buscar informação e de proteger os seus processos para que nenhuma vida seja impactada, né? Lá atrás, a dedetização era feita como? Envenenavam todos os animais, né? Colocavam produtos que eram nocivos. Hoje em dia isso é proibido, você não pode mais ter esse tipo de prática. Você colocava muitas vezes, né, lanças nos telhados para que as pombas não entrassem, né? Ou ratos, enfim, cola, que é um tipo de armadilha absolutamente cruel, né, que era também utilizadas para que animais não entrassem nesses espaços, hoje em dia é proibido. E principalmente, hoje em dia a gente entende o que é antiético, né, em relação a medidas. Você tem a opção de procurar soluções que sejam éticas e que principalmente respeitem todas as formas de vida. Então a gente, mais uma vez, entra trazendo essa experiência, trazendo essa orientação, né, e mudando completamente o sistema, porque esse foi o primeiro caso e depois outras começaram a se inspirar. Que mais uma vez, né, esse caso sirva de lição para todo o âmbito de redes que trabalham com alimento ou que tem essa questão de conflitos de animais que se instalam nesses espaços. A forma com que você vai solucionar o problema diz muito sobre a conduta da sua empresa. Com certeza. Tem um caso de uma empresa de tecnologia também, que tem um centro de distribuição numa área da Serra da Mantiqueira. Exato. Isso acaba desequilibrando ali o habitat natural de muitas espécies. Nesse caso, como é que soluciona? Esse é um problema muito comum, tanto de centros de distribuição quanto condomínios, né, que estão em áreas mais florestadas, digamos assim, que existe muita presença de biodiversidade, né, da fauna silvestre. A partir do momento que você começa a fragmentar e a destruir esses habitats, esses animais ficam em espaços totalmente fragmentados e começam a procurar alimento nas casas das pessoas, nas empresas, em qualquer lugar que possa ter oferta de alimento. Vira e mexe, a gente vê no noticiário aquelas onças ou os outros animais ali circulando nas vias de uma cidade, né? Sim, onças pardas tem muito aqui no interior de São Paulo. E os casos muito frequentes. Mais uma vez, porque esses animais estão tentando sobreviver e se deslocar entre esses fragmentos de mata. É muito triste quando você olha, né, essa situação e normalmente as pessoas têm um olhar muito alheio ao problema real, né? Por que os coatis estão invadindo os condomínios, né? Por que a gente tem situação de atropelamento de animais, infelizmente, em todas as rodovias brasileiras? Os animais estão tentando circular, eles estão tentando sobreviver e encontrar alimentação. No caso desses centros de distribuição e espaços, né? Muitas vezes macaquinhos, aves, répteis. E aí o problema é ainda maior, porque as pessoas, quando é um animal que a pessoa tem medo, e aí a crueldade fica mais aguçada.
nada, né? Exato. E infelizmente são poucas as organizações, empresas mesmo, porque tem algumas empresas que já trabalham com esse manejo, né, que podem ser acionadas, ou a polícia ambiental muitas vezes, embora eles não deem conta da demanda, que é uma demanda enorme aqui no estado de São Paulo, principalmente. Então, a gente, por exemplo, no nosso site, a gente tem ali uma cartilha que se chama Manual Cidade Amiga da Fauna, que a gente fala justamente sobre medidas que você pode adotar na sua empresa, ou um simples treinamento com a sua equipe, ou quem você aciona nessas situações, né, para chamar o órgão certo, o órgão responsável, ou alguém que possa te ajudar a tomar uma solução correta, porque tem muita gente que fala, mas eu não tenho informação, não sei o que fazer, é difícil o acesso, né, ou eu tenho um desejo de salvar aquele bicho, fazer alguma coisa, eu já liguei várias vezes e não tive, ninguém atendeu o meu pedido, e isso é muito comum, mas mais uma vez, são poucos os fiscais, são poucos os profissionais, né, que trabalham com esse tipo de manejo, e se faz cada vez mais necessário que organizações estejam preparadas, mas que as empresas entendam que elas precisam trazer isso para dentro. Isso precisa ser uma política interna. Até porque a responsabilidade de um centro de distribuição que opta por estar numa área florestada é grande no sentido de que, bem, eu estou aqui e preciso de uma licença para operar aqui. Então, assuma as consequências de estar num lugar como dessa, esse. entre aspas, invasão. Agora, Ju, vamos fazer aqui uma espécie de meia-culpa dos projetos de conservação animal, que tendem a proteger as espécies chamadas carismáticas. Pandas, onças pintadas, elefantes, baleias, tartarugas. Só que a gente tem aí uma enormidade de outros animais, insetos que são polinizadores. Olha a importância dos insetos nas cadeias, né? Os anfíbios, que são os mais ameaçados do planeta, os pequenos mamíferos, as espécies de solo, os micro-organismos. Muitas vezes eles são mais importantes para o funcionamento do ecossistema, mas ficam ali alijados, marginalizados nessa luta de proteção. É preciso que haja, de fato, uma conscientização maior de todos os players, para a gente mudar um pouco o olhar, não? Perfeito. Muito interessante isso que você trouxe, é uma realidade, né? A gente brinca internamente que existe a fofofauna, né? Que são justamente isso que você falou, os animais mais carismáticos. Fofofauna, e que gostei. as pessoas selecionam quem elas querem proteger, justamente pelo apelo carismático, né? E normalmente isso está associado a você querer ter, a você querer tocar, a você querer interagir com aquele animal, porque ele tem ou uma beleza muito exuberante ou realmente ele é muito fofinho, como você citou o caso do panda. Como a gente está falando de um país que tem inúmeras necessidades, né? O país mais biodiverso do mundo, né? Onde a gente tem inúmeras espécies ameaçadas e que, infelizmente, a gente não dá conta de trabalhar com todas. Normalmente as organizações acabam optando por trabalhar naquelas batalhas que não vão ser perdidas, porque tem um apelo maior. E mesmo assim, ainda é muito difícil você conseguir avanços. Ou seja, aquilo que vai gerar maior engajamento. Exato, que as pessoas vão se envolver mais ou o público vai se envolver mais. Mas eu acho que hoje em dia, quando você fala de canais ou grandes cinegrafistas que trazem imagens que National mostram... Geographic. Exato, que te aproxima, né? Que te faz ter mais conhecimento sobre essas espécies. E aí a gente precisa colocar uma observação importante aqui. Essa questão do você conhecer para conservar é você ter informação ou você poder receber conteúdo, se educar sobre como é aquela espécie, que espécie é aquela, qual é o papel biológico dela, sem que exista a necessidade de interferência. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente fala, eu quero ter acesso à interação, eu quero pagar pra estar perto desse bicho, né? Ou eu quero, de alguma forma, tocá-lo. Eu posso tocá-lo? Que é isso que as pessoas mais falam. Você trabalha com onça? Você passa a mão nelas? Eu falo, de jeito nenhum. Teve uma única vez que ela estava sedada, porque ela estava fazendo um tratamento, que eu falei, eu vou aproveitar esse momento só pra pegar na pata dela, pra sentir a pata dela. Mas enquanto ela estava anestesiada, foi a única vez que eu toquei uma onça pintada, né? Eu acho que a gente precisa controlar o nosso ímpeto e pensar no impacto que a gente está trazendo para essas espécies a partir do momento que eu ultrapasso esse limite da convivência. A gente precisa aprender a observar a distância, né? Observar o animal no habitat natural. Então você, hoje em dia, né, no Brasil inteiro, você consegue viajar para observar os animais em seus habitats. Você tem essa oportunidade. E isso, sem dúvida, aproxima. Faz com que você tenha um senso de pertencimento e queira proteger mais essas espécies. Porém, é importante que a gente
gente realmente amplia o nosso leque, né? Nós temos uma atividade que é muito interessante, que se chama Binóculos da Liberdade, que a gente ensina as crianças a usarem os binóculos e as lentes, que aproxima muito o animal. Então você não precisa chegar tão pertinho, você coloca o binóculo ou você usa uma lente que aproxima e você consegue ver em detalhes aquela espécie. E muitas vezes espécies que não são importantes ou não são tão carismáticas assim como os répteis. E quando a gente sai para essas saídas de observação, a gente observa desde os micro-insetos que estão ali naquele matinho, numa florzinha ou numa árvorezinha que tem ali, até aves, né, maiores, ou a capivara, como, né, a gente estava falando aqui do Rio Pinheiros, que é uma presença, né, bem comum. Então, é justamente nessa educação, desde cedo, que você ensina a criança a ter um olhar apurado e a perceber que existem espécies em todos os lugares onde existe alguma concentração de natureza e que é importante, sim, respeitá-las, quaisquer que sejam. Nessa esteira, a gente precisa falar da questão do tráfico de animais silvestres, que é um dos crimes ambientais mais lucrativos do mundo, tanto para uso ornamental, para exploração turística, como a Ju mencionou agora, uso em medicina tradicional ou mesmo no mercado clandestino, né? Aquela pessoa que quer ter uma cobra X da Ásia, não sei o quê, ou qualquer outro pet. É algo que a gente denuncia, mas que parece que os números continuam crescendo, né? Desse tipo de prática. Esse assunto é tão complexo, porque você vê essa problemática, né, de animais que são adornos, né, partes de animais que são muito também vendidas, ou esse desejo de você aprisionar, falou que é o amor tóxico, né? O relacionamento tóxico, que você fala, eu admiro essa espécie, eu gosto tanto que eu quero ter dentro da minha casa, numa gaiola, num aquário ou num apartamento, né? Espécies que você fala, como que alguém é capaz de privar da liberdade? Porque sim, por mais que esses animais venham de cativeiro, você está incentivando o tráfico de alguma forma. O IBAMA fez uma operação que revelou isso, chamada Operação Delivery. Como que sempre se deu a relação entre criadores legalizados e IBAMA? O criador legalizado informava ao IBAMA o número de nascimentos. Por exemplo, eu tenho um casal de araras e eu comunico quantos filhotes tem. Nasceram, enfim. E é uma documentação totalmente formal, onde não existe nenhuma comprovação mais aprofundada. Eu informo, o IBAMA me envia as anilhas. Até que aconteceu a Operação Delivery, que, sem comunicar, os fiscais do IBAMA foram presencialmente fazer a entrega das anilhas e conferir se os números eram, de fato, aqueles números comunicados. E eles, obviamente, averiguaram que, em 82%, os criadores estavam ligados ao tráfico de animais silvestres. Eram animais esquentados, que significa isso? Você tira o animal da natureza, você quebra esse dedo, que é para a anilha conseguir ser colocada no animal, e ele passa a ser um animal legalizado, porque tem a anilha e pode, então, ser comercializado. Ou seja, isso é muito frágil. Então, isso já foi comprovado há muito tempo. Tem gente que ainda usa o discurso de que precisa ter o comércio legalizado para que o tráfico diminua, mas a gente sabe que isso não condiz à realidade. A partir do momento que você dá a opção de uma pessoa ter um macaco prego dentro de casa, e só quem conhece a espécie sabe o quanto isso é absurdo, você vai gerar o desejo numa pessoa que não tem como comprar aquele animal de forma legal. Ele vai procurar o mais acessível, o mais barato, o mercado clandestino, e aí o ciclo é retroalimentado. Ou seja, então, fiscalização, punição é o caminho mesmo para inibir esse tipo de prática. Né? A gente busca aí uma lista zero, no sentido, existe uma lista PET, que é o nome dado para as espécies que podem ser criadas e comercializadas no Brasil. Hoje em dia, infelizmente, essa lista está em âmbito dos estados, então os estados têm a liberdade de definir as suas próprias listas e criar e comercializar essas espécies. Então eu posso te dizer que, infelizmente, no estado do Paraná, é possível você comprar uma jaguatirica e você ter em casa como um gato doméstico. Que loucura. É uma loucura. Olha só, eu ficaria horas com você aqui, mas, gente, eu só quero destacar para vocês aqui os números impressionantes desse trabalho maravilhoso da Juliana Camargo, juntamente com as 3 sócias, não é Exato. isso? Mulheres. Mulheres maravilhosas. Tem homens também. Que é o seguinte, gente, olha só, mais de 1 milhão de animais impactados por ano, mais de 24 mil animais que foram adotados,
557 mil receberam atendimento médico, 262 mil vacinados e no segmento da fauna silvestre, que a gente estava mencionando agora, mais de 700 animais foram beneficiados, né? Conseguiram uma espécie de acolhimento diante dessas práticas de exploração e crueldade. Ju, quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade, com tanta clareza, falou de forma muito didática e objetiva, para a gente ampliar a consciência, né? Porque a gente aqui no ambiente urbano, longe disso tudo, tem como influenciar nessa cadeia, né? Sem dúvida. Agradeço mais uma vez o espaço e a gente poder trazer, né, esses assuntos que fazem com que as pessoas despertem e comecem a pensar em coisas que normalmente elas não pensariam se não fossem provocadas, né? Então, sementinhas foram plantadas, o Instituto Amparo Animal está à disposição para ajudar aí que as pessoas, empresas, né, que a gente possa coexistir com as espécies que estão aqui, né, dividindo esse planeta com a gente. É isso mesmo. Parabéns, vida longa ao Amparo Animal. Muito obrigada. Gente, eu conversei com a Juliana Camargo, fundadora e presidente do Instituto Amparo Animal, que é a maior organização de proteção e defesa animal do Brasil. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, meu lindo Juliano Fonseca, Bruno Carvalho, chegando agora a nossa estagiária Isabel Gomes e na edição Rafael Furugem. Um beijo pra você, até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.